a explicação da verdadeira origem do universo. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos. Sou autor de uma teoria realmente interessante, tanto mais fascinante, como é a teoria da evolução. Acepção que relata a verdadeira origem de todas as coisas. A matéria originou do nada. Desse modo, o mundo resultou da antimatéria. Com efeito, tudo que existe em forma de vida remonta em um determinado momento, em última instância, à sua origem, sendo a anti-origem. Com efeito, Deus apenas um delírio inventado pela linguagem, produto da mais absoluta ignorância a respeito da materialidade do universo. Sendo assim, a ideologia divina, como resultado do medo de ser exatamente o nada, como de fato são todas as coisas, o que deve ser assumido pela racionalidade. A teoria do princípio da incausalidade. Qual o fundamento da referida morfologia? A ideia de que tudo que surgiu e evoluiu em seu princípio fundamental não teve nenhuma causa. Com efeito, a razão pela qual tudo é em essência o nada, ou seja, a negação da existência, portanto, a anticausa, conhecida como princípio da incausalidade. Desse modo, não existe sentido para a existência. A vida é, em sua natureza, simplesmente absurda. Viver é uma perda de tempo. Os sapiens têm que encarar a realidade, tal qual é a sua formatação. A sabedoria consiste em viver bem as ilusões. Com efeito, fugir da realidade é como chegar ao caminho do desespero. As significações são criações ideológicas. O homem precisa de ideologias falsas para viver as mentiras como se fossem verdades, suportando as fragilidades da vida. Entretanto, em um mundo perfeitamente alienado. Desse modo, à procura de uma consciência supostamente saudável, entretanto, a mesma recusa em sua essencialidade a mentira, as razões dos problemas psicológicos, o inconsciente coletivo na psicanálise. Explicitarei aqui o princípio da incausalidade, o fundamento da origem das diversidades dos planetas cósmicos. Do mesmo modo, as diversidades das formas de vida. Desse modo, como funcionam tais epistemologizações? Primeiro, é necessário entender o conceito da antimatéria. Refiro ao princípio da incausalidade, até mesmo uma excrescência devido à não existência a priori da matéria. A existência tão somente do vazio, o infinito aberto, indeterminado, desértico e frio, essencialmente escuro, com a mais absoluta ausência de energia, sendo desse modo a inexistência em todas suas possibilidades. Desta forma, como explicar a origem da matéria
pela antimatéria, a existência pelo princípio da inexistência, o vazio conhecido como o nada possibilitou a origem de todas as formas de matéria. Desse modo, a fortiori, explica-se a origem do mundo como a lei do princípio da inexistência, como causa da origem das coisas. Com efeito, quando o infinito vazio, com a ausência de todas as formas de energias, o frio constituiu-se em energia. O infinito encheu de gelo, ocupando o espaço indeterminado. Desse modo, por meio de revoluções químicas permanentes, além do próprio tempo histórico, na definição do espaço, o desencadeamento das diversas energias, por meio de implosões constantes, nasceram as diversidades dos universos contínuos, que são trilhões e trilhões em uma escala infinita. Portanto, desse modo, definiu um novo infinito. O que é interessante a ser relatado é que a vida material de todos esses universos contínuos exaure por meio da exaustão da queima da energia de hidrogênio, sendo que, em determinados tempos, o infinito todo morre e ressuscita por meio do mesmo mecanismo que possibilitou a origem da matéria. Entretanto, o princípio de recorrência da origem de todas as coisas é eterno e constitui-se na essencialidade do nada. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos.